Ok, seguindo com o nosso projeto, então, no último vídeo a gente já trabalhou aqui o nosso ou seja, o cabeçalho, o body e o rodapé. Bom, seguindo, vamos fazer o seguinte, vamos trabalhar a nossa home, né? Então a gente já está na home aqui mesmo, vamos fazer o seguinte, o header, a gente tem aqui o nosso home, aqui o nosso header, vamos criar o nosso arquivo então, presta atenção, header, new file, e vamos colocar, né, header .css, por exemplo, e agora a gente precisa fazer o import, né? O import eu vou colar mais ou menos daqui, isto, bacana, só que a gente precisa fazer o nosso import aqui, tá pessoal? Cuidado com isso aí também. Então o nosso header, a gente tem o nosso header CSS, temos o nosso index, né? Então precisamos fazer o import aqui. Então, import o que? O nosso header CSS, né? Então, o que entre aspas, né? A gente tem que entrar dentro da pasta, lá a gente tem a nossa header, header, e lá dentro temos o nosso arquivo CSS, ponto e vírgula. Aqui eu posso tirar um pouco do espaço, vou fazer isso aqui. Então, aqui, para que vocês entendam, quando eu fechar aqui, eu quero também colocar um botão aqui. A gente vai ter dois menus aqui para ficar bacana. Bom, então aqui vamos fazer o seguinte, vamos fazer o nosso return. Eu vou precisar de um return, isto mesmo. Então vou pegar isto aqui e jogar para dentro, Ctrl V. Bom, basicamente estamos retornando a nossa div. Eu não quero isto aqui sai e vem para baixo, ponto e vírgula. Então esta div aqui, vamos colocar uma classe name nela, pode ser uma classe name de header, ok. Ctrl o C, vou lá dentro, Ctrl o V, e essa daqui vai ter uma classe name, pode ser logo, esta eu vou deixar aqui. Então a gente vai ter outra, vamos aqui, Ctrl C, Ctrl V. Essa daqui pode ser o que? Uma menu. Então vamos pôr assim, menu, que a gente vai ter dois menus, não é isso? Dentro desta menu a gente vai ter outra div, então Ctrl C, vamos aqui, Ctrl V, depois eu organizo isto aqui, tá pessoal? Então essa daqui pode ser uma web, por exemplo, traço, tem a menu, pode ser, dentro aqui ainda, Ctrl o V, e vamos ter outra para trazer o nosso, por exemplo, mobile, não é isto? Underscore menu. Então a gente vai ter o web, o menu, e é isso aí, perfeito. Aqui então como vai ser, eu vou colocar assim o web, que é da web, e aqui vai ser tele, desta forma aí. Só para a gente ter aqui no logo eu vou colocar qualquer coisa aqui, simplesmente isso. Bom, como vocês observaram aqui, a gente vai ter dois menus, né? Então nada melhor do que vir na nossa header, observe header, vamos criar aqui uma folder para a web, não é isto? E também vamos criar outra folder para o mobile, né? Então ainda dentro de header, vamos colocar aqui, por exemplo, mobile. Faz sentido. Bom, tá aí. Então aqui a gente já não vou mexer aqui agora. Então temos a mobile, a web. Então dentro de mobile, vamos lá, new file, e vamos colocar a nossa index, não é isso? HTML, não, JS, e também aqui dentro da nossa web também o mesmo arquivo index.js, não é isso? Vamos colocar aqui R, vamos dizer que aqui é a nossa mobile, não é isso? Então, mobile, ou pode colocar telefone, como queira, não faz sentido. Aqui não preciso disso aqui, então vou tirar. Este é o
mobile, por exemplo, simular contra o C, vamos vir para cá e aqui contra o V, e aqui vai ser o que a gente colocou, o web, não é isso? Então, bem simples aí, Ctrl C, Ctrl o V. Bom, o que a gente precisa fazer agora é vir cá no nosso header, ó, header, temos aqui a index e vamos fazer o seguinte, por isso que eu coloquei aqui, então, na web aqui, não é isso? Então a gente vai fazer o que? Observe aqui, eu vou fazer aqui, eu vou dar uma quebra de linha e aqui no telefone também uma quebra de linha. Então a gente simplesmente precisa chamar aqui, por exemplo, a gente colocou lá o web mesmo, não é isso? Então aqui o web. A mesma coisa pode fazer aqui para deixar bacana, vamos deixar mais ou menos aqui. E lá a gente colocou mobile, não é isso? Pronto aí. O que a gente precisa fazer agora é trazer alguns ícones também, né? Eu uso esse link, né? Então, contra o C, primeiro você vai ter que fazer uma conta gratuita, tudo mais. Entra aí no Google, tá? E coloca lá o CDN, né? Para o Flat Icon CDN, faz a pesquisa, vai achar esse link. Mas você precisa fazer uma conta gratuita para você poder ter acesso a eles aí. Eu tenho aqui que eu guardo sempre aqui, então vamos aqui na nossa index, na nossa public e vamos colocar ele logo abaixo aqui, Ctrl o V. O que eu preciso fazer é só organizar ele aqui, deixa eu fazer assim, isso, perfeito, bacana. Bom, beleza, então faça isso aí, senão não vai dar certo. Ok, beleza, então o que a gente precisa fazer aqui? Primeiro fazer o nosso imposto. Então, imposto que é o nosso web, não é isso? Então, ele imposto web. Aqui, então, onde é que é o mobile, a gente vai puxar ele, né? Então, eu vou colocar aqui, por exemplo, uma div mesmo. Aqui dentro eu vou chamar o ícone, então eu vou colocar e vou abrir uma tag e já vou fechar ela. Esta tag vai ter uma classe fi-rr-eps, que é um ícone que tem ali tipo aquele hambúrguer, mas ele não é daquela forma, ele é diferente. Vamos verificar se funciona, vamos retornar aqui. Ali, ele já está ali, ó, só que ó, ele tá escondido ali. Vamos tirar essa cor daqui. Então vamos voltar aqui no nosso CSS. Cadê? Então, onde a gente colocou green, vamos tirar isso daqui. Então, se a gente retornar cá, lá, ele já tá ali, tá vendo ali, ó? Então tá perfeito aí, bacana. Então, qual é a intenção? Quando eu clicar aqui, ele vai abrir um menu, né, para o web. Quando eu apertar novamente, eu quero que ele abra para mobile. Isto quando a gente tiver a nossa página aqui aberta, não é isso? Então qual é a intenção? Quando eu clicar aqui, ele vai abrir um menu. Quando eu clicar novamente, ele vai fechar o menu. Então a gente tem um menu para web e um menu para mobile. Simplesmente quando eu fechar ele aqui, entendeu? Quando eu fechar, eu vou e clico nele, blá blá blá. Vamos seguir que vocês vão ver isso aí. Então, bacana aí. Vamos vir aqui, então, para isso a gente tem que criar uma constante, né? Então, posso colocar assim, uma const, vamos colocar, por exemplo, o que a gente põe aqui? Eu vou colocar is open. Pode ser qualquer coisa, tá, pessoal? Mas presta atenção nessas variáveis. 7, o que? Is open, desta forma. Só que aqui também, não, pode deixar assim, minúsculo aqui, is open. Tá bacana aí. Que vai receber o valor, vai ser igual o que? User state, que é o estado dela de quando tiver usando. Aqui ele fez, vamos passar o valor falso, porque eu quero que ele inicie como falso, certo? Ponto e vírgula. Então, para que vocês entendam, esta constante aqui, essa variável vai receber boolean, falso ou verdadeiro. Quando eu clicar para um, que ele torna falso. Quando eu clico para outro, verdadeiro. Vamos entender.
cá embaixo aqui, na hora que fecha aqui, então a minha constante pega aqui e fechamos ela aqui para que vocês entendam, tá? Então observe o fechamento, eu vou vir aqui e vou dizer o seguinte, então eu digo aqui is open e o que? Mobile. Então, se eu clicar lá, vamos entender que eu não sei se vocês vão conseguir decifrar isso aí, mas a gente colocou o mobile, que é a nossa classe, né? Essa é a nossa função. Então, setamos o nosso ícone aqui. Então, dentro da classe, eu vou criar um evento onClick. Este onClick vai ser quando a gente clicar nele, certo? Então chamamos aí. Agora precisamos pontar, né? No caso aqui vai ser igual a arrow function e vamos fazer o seguinte, apontamos, né? Então set on open ou is open, setamos ele para quê? Para diferente, né? Então digamos aqui que is open desta forma. Pronto aí. Vamos entender e vamos aqui fazer o import do que? Do nosso mobile from aonde? Vamos pegar lá da nossa mobile, não é isso? Lá dentro a gente tem o nosso index, aqui também a gente tem o nosso index. Então basicamente é isso aí. Não, isso aqui também já estou vendo que está errado, é aqui, ele tem que entrar aqui no botão, isto, beleza. Aqui tá dando um erro de file, desculpa, deixa eu ver aqui, ele tá dizendo state aqui contra o C e a gente não importou, então from React, aqui não é isso, então vírgula, isto e abrimos aqui chaves contra o V. Então já temos ele aí, né? E aqui também from React. Ok. Beleza, agora ele já deu. Lá, então, o que acontece quando eu clicar? Lá, ele trouxe este ao mobile, babá. Se eu clicar, ele esconde ali. Então, é bacana aí, perfeito. Bom, no nosso, aqui então, mobile, isto, só que precisa prestar atenção numa coisa. A gente precisa renderizar aqui. Então, se is open, a gente vai fazer o seguinte. Eu quero que ele fique aberto, né? Então, colocamos aqui is open. Ok. Caso contrário, deixa eu fechar aqui. A gente sai e passamos o seguinte. Aqui vamos fazer o set is open. A gente tem que fazer o seguinte. É igual a set is open. Então continua perfeito. Vamos fazer o seguinte, vamos estilizar aqui um pouco. Vamos nosso header, aqui temos nosso head CSS e vamos fazer o seguinte, então tagamos aqui header, vamos fazer o seguinte, vamos pedir algumas coisas para ele aqui. Por exemplo, o display eu vou colocar como flex. Vamos deixar desta forma. Vamos pedir aqui um background color, pode ser, vamos colocar um gray, eu não sei, gray, este aqui, isto, gray, que é cinza, só para a gente visualizar melhor lá, justify content, vamos colocar space. Esse aqui, o justify content, ele mede a distância entre a div e a logo, tá? Então, pode ser space between, isso aí, que é o espaço entre, né? Então, entre eles ali. Vamos colocar um flex de, por exemplo, o que? Eu creio que fica bom. A gente vê lá depois, né, pessoal? Vamos colocar um padding de 12 pixels. Vamos colocar também um position. Position. Ok.
Relative. Vamos colocar itens. Vamos colocar center. Ok. Bacana. Vamos tagar o nosso menu. Vamos fazer o seguinte para ele. Este menu a gente pode colocar o background color. Vamos deixar como branco, white. Isto é mais o que a gente vai fazer. Um display pode ser flex. Que mais? Flex também, vamos pegar flex. Vamos colocar, então vamos pôr o que? Um também. Que mais que a gente pode pôr? Vamos pôr um justify também, content. Vamos colocar flex traço end, é isso mesmo. Ok, vamos verificar o que está acontecendo aqui. Isto tá mais ou menos aí onde é que ele tá agora. Vamos colocar aqui o white também. Então a gente já viu lá a posição, então ficou o white aqui. Agora o que a gente tem que fazer? Este botão ele tem que ficar invisível, né? E sim, só quando eu trazer a minha página, então ele vai ficar aqui invisível. Quando eu trazer minha página até aqui, certo? Aí ele aparece para mim clicar, traz o menu do mobile e aqui traz um X, né? Um ícone de X para me fechar ele e abrir o outro menu web para a gente. Então a intenção é esta. Para que aquele menu ali, a gente tagou a nossa... Deixa eu ver aqui. Não. Então vamos fazer o seguinte. Vamos colocar aqui, por exemplo, menu traço icon para a gente saber que é do menu. Não é menu traço e não igual. Então, menu icon. Tá bom aí. Então vamos fazer o seguinte. Então aqui vamos tagar tudo aqui. Então, vamos tagar o nosso menu icon primeiro. Opa, vamos fazer o seguinte. No nosso icon a gente pode colocar uma fonte size. O que? Uns 24 pixels. Será que vai ficar muito grande? Não, né? Vamos verificar. Tá legal ali. Perfeito. Ok, 24 pixels ficou joia. O que a gente precisa agora é tagar os nossos... A gente tem lá o nosso mobile traço menu que a gente colocou. Vamos pedir aqui o que para ele? Um display. None. Isto, bacana. A mesma coisa, deixa eu fazer para o web contra o C, contra o V. Então, o nosso mobile menu pode ficar o display none. Agora, como é o web, no web a gente pode colocar ele flex, né? Porque ele vai fazer a mudança, né? Então, o web, eu vou colocar aqui flex. Agora a gente tem a nossa logo, né? O que a gente colocou aqui na nossa logo? Na nossa logo aqui, eu coloquei só isso aqui, né? Então vou colocar assim, o que? Só pôr assim, ó, React. Portfólio, vou colocar assim, ó, portfólio. Beleza, lá na nossa época, na nossa app a gente trocou também. Isso, perfeito. Vamos voltar aqui, então. Vamos lá, vamos tagar a nossa logo. Então, a logo vai ter o que? Vamos colocar aqui um display. Display vai ser flex. O que mais? Vamos colocar um font size. Vamos colocar um font size 36 pixels. Será que não vai ficar muito grande? O nome portfólio, vamos olhar. Vamos ver. Não, ficou bom. Olha lá, o nosso botão já escondeu. Ok, beleza. Então, o que a gente pode colocar? Vamos colocar um color green.
só para a gente ver como vai ficar depois. Um font weight, que é o mesmo que bold, né, que é o... vamos pôr aqui 800, vamos ver como é que isso aqui tá ficando. Perfeito. Ok. Para terminar o vídeo, vamos agora trabalhar aqui, ó, quando eu trazer, mostrar o nosso botão e quando eu clicar ele fazer o que tem que fazer, que eu estou em mente aqui. Não sei se vai dar certo ainda, mas vamos ver aqui. Vamos copiar aqui, então. O que vai acontecer? Vou dar um Ctrl C, retornamos. Então, Ctrl V. Bom, então, Media Only Screen and o máximo dela. Então, quando eu trazer, eu quero que fica em 720 pixels. Ok. Neste caso aí, a gente tem que trazer o nosso menu, né? Então, a gente colocou mobile traço menu. A gente tem que modificar o tamanho dele. Então, o menu vai receber um display. A gente pode colocar um display flex nele, né? Então, o que acontece? Flex. Eu tenho que mexer no web também, né? Então, tagamos aqui o web traço menu. Então vai receber, podemos pedir aqui o que? Display none, porque quando eu clicar no mobile ele vai aparecer. Quando eu clicar no X, entra o web menu, então ele vai ser none. Ai, 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 a cabeça dói. A gente precisa mexer também na logo, né? Porque senão fica esquisito lá. Eu tenho quase que certeza. Então vamos mexer na logo. Esta logo a gente precisa mexer na font size. Como a gente colocou lá em cima, a gente colocou font size 24. Vamos deixar aqui. Então a logo está aí. Vamos verificar. Bacana aí. Então vamos verificar aqui uma coisa. Então eu venho trazendo. Ah lá, o meu coisa apareceu. Clicou, trouxe o mobile. Clicou, então observe que a nossa div está aqui, né? O nosso menu. Clicou, sumiu. Clicou, apareceu. Então isso significa que quando eu clicar vai trazer o meu menu mobile. Quando eu clicar de volta, traz o meu menu web. Bom, não sei se vocês entenderam. A gente tem um erro aqui. Depois a gente verifica isso aqui. Deixa aí por enquanto. Bom, até então tá funcionando, né, pessoal? Bom, o que a gente precisa fazer agora é trazer também o nosso menu aqui. Vamos fazer o seguinte, vamos trabalhar ele. Primeira coisa, a gente tem que importar o nosso CSS. Eu vou copiar daqui, já vou fechar aqui. Vamos vir aqui no nosso web index e vamos fazer o seguinte. Então, para terminar esse vídeo, quando eu começo eu fico com pena de terminar o vídeo. Eu gosto de ir e terminar, mas infelizmente vídeo muito longo cansa também. Bom, então o que a gente colocou aqui é o web, não é isso? Web.css. Vamos trabalhar aqui. Então na nossa web vai retornar o que? Vamos fazer o seguinte, vamos pensar aqui. Eu preciso de retornar a div mesmo. Esta div aqui vai ter uma classe name. Web também, traço o que? Option. Desta forma tá legal. Então as opções que a gente vai ter, eu preciso desenhar uma aqui primeiro. Eu vou fazer desta forma para depois a gente copiar. Então é muito importante isso daí, né, pessoal? Então quando eu clicar aqui, eu quero que me leve para um link. Então vou colocar uma âncora já de uma vez. E esta âncora H referência vai ser igual. Por enquanto vamos deixar
a gente pode colocar já de uma vez, né? Como a gente pode colocar project, que é projeto, e aqui a gente vai colocar simplesmente o que? O nosso ícone, né? Então a gente pode puxar o nosso ícone. Este ícone vai ter a classe que vai ser igual. Esta classe dele, se eu não me engano, tem uma fi-rr e temos e agora eu acho que é edit, se eu não me engano, traço alt. E vamos colocar um nome como eu coloquei option, vamos colocar option traço icon para a gente poder configurar depois, né, pessoal? E aqui então vai ter o nosso projeto, não é isso? Ok. Não, mas aqui eu tô fazendo errado. Como a gente está retornando aqui a div, não é legal fazer isso daqui. Tem que ser aqui. Então, aqui eu vou copiar outra aqui, Ctrl o C, Ctrl o V. É isso. Aqui já vou fechar outra, Ctrl C, Ctrl V. Agora sim. Então, esta daqui eu quero ela só como web, que a gente colocou, né? Então vai retornar web. Esta aqui vai ser web option. Está aí. Agora eu preciso de mais estas daqui agora. Então, Ctrl o C, vou abaixo, vou dar espaço, espaço e vamos fazer o seguinte. Então, a projeto, aqui a gente pode deixar tudo como web option, tá, pessoal? Poder ficar legal. E também aqui o option ícone para a gente trabalhar depois no CSS. Fica melhor e mais fácil. Então aqui quando eu clicar aqui, eu quero que joga para minha. Vamos colocar aqui, por exemplo, experiência. Pode ser assim. Depois a gente coloca algo aqui melhor. Nem sei se tem palavras em português que eu não lembro mais como é que escreve. Depois a gente vai ver isso aí. Então quero que joga para o meu. Como experiência em inglês é melhor para mim, eu vou colocar assim, ó, skills, desta forma. Pronto, então vai jogar para lá, aqui também. Então eu posso colocar aqui a outra como trabalhos, que vai jogar para works, ou work, trabalhos, work. E também o contato. Então colocamos aqui contato. E aqui vai jogar para contato. Ou contact, vamos colocar contact. Bacana. Vai ser isso tudo mesmo. Agora a gente precisa mudar os nossos ícones. Então, o ícone aqui, como aqui é experiência, a gente pode colocar um que tem tudo a ver. FFI, aqui eu vou colocar, por exemplo, tem um que se chama, se eu não me engano, é o laptop, se eu não me engano. O folder, né, que aqui no caso é trabalho, então a gente pode colocar, se eu não me engano, é o brief o que? Traço, não é desta forma, briefcase, eu acho que tem tudo a ver, briefcase, né? Depois tem o contato pode ser um usuário, então vai ficar bom desta forma. User, creio que é isto. Ele não deu um erro? Deu não? Vamos verificar. Vamos ver se é isto mesmo. Tá com erro. O erro é disso aqui. Já sei. Porque a gente tirou, né? Então, contra o X, ponto e vírgula. Tá certo? Tá. Porque nós esquecemos de criar o CSS. Então, vamos logo já de uma vez. Dentro aqui. Vamos aqui. Mesma coisa, não é? Web.css criado, agora sim ele vai
Está aí. Já temos ali. Se a gente joga para Project, Experiência, Skills, Trabalho, Work, Contato. Isso aí, tá bacana. Tá perfeito. Então a intenção é isto aqui. Vamos verificar para terminar esse vídeo. Então quando eu trazer, olha lá, clicou, pum. Vai funcionar o que eu tô pensando. Bom, tá perfeito aí. Vou voltar aqui. Então, pessoal, basicamente está aí. Eu vou terminar esse vídeo aqui. Eu retorno com outro para a gente continuar. Se você gosta desse tipo de projeto, te convido que se inscreva no nosso canal, deixe seu joinha, compartilha, divulga nas suas redes sociais, que isso aí incentiva a gente continuar com projetos como esse. Vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.